Fala galera, eu sou o John Souza e vamos para a continuação do nosso vídeo, onde o assunto era árvore binárias, e eu lembro que ficamos pendentes de fazer o método de deleção de dados da nossa lista e também o autobalanceamento conforme existe a necessidade, conforme ela vai ficando desbalanceada. Então aqui eu lembro que a gente falou na nossa última aula que conforme os dados vão sendo inseridos, a árvore vai ficando desbalanceada para um lado mais do que ela fica para o outro. Tá? E vamos tentar resolver essa questão no vídeo de hoje. Ok? Então vamos começar falando sobre o autobalanceamento. E lendo o código, tá? E assistindo o vídeo anterior, isso é legal, eu também parei para assistir e entender como é que estavam as coisas. Eu me deparei com um problema. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o que seria esse problema, tá? Vamos inserir aqui na nossa árvore algumas vezes o valor 10, tá? Então, tá repetindo esse valor várias vezes. Se eu executo a nossa árvore, reparem que ela foi repetindo os dados e teoricamente isso não era necessário, já que a gente está falando de valor inteiro, né? Quando ela encontrasse o valor que já existe, ela deveria simplesmente ignorar e não fazer absolutamente nada. Tá? Então, vamos refatorar, tá? Esse trecho de código aqui. Eu até deixei aqui, tá? Ó, com to do, que vamos refatorar agora. Tá? Qual que era o problema? Tá? O que causa esse problema? Isso é importante a gente parar para entender o nosso código e ver onde é que está a falha. Tá? Então, aqui a gente entendeu que se o valor, tá, do nó que eu estou comparando é menor do que o valor que eu estou tentando inserir, nesse caso, coloca para a esquerda. Faz a verificação da esquerda ou até coloca na esquerda se tiver vazio o espaço. Tá? Caso contrário, eu assumo que ele tem que ir para a direita. E isso não é verdade, porque ele pode ser igual. Tá? Então, para a gente resolver isso, o que nós vamos fazer? Primeiro de tudo, eu vou colocar uma verificação, tá? Se o nó ele é nulo, ou seja, se não tem valor para colocar. Nesse caso, eu vou retornar uma instância do novo nó sem problema nenhum. Então, nesse caso, se não for passado nada para o método, ele vai ignorar e vai retornar esse valor. Tá? Agora a gente vai editar essa verificação, tá? Para que, nesse caso aqui, ele só deve fazer isso aqui se ele for maior. Tá? Se ele for maior. Caso contrário, se ele não for maior, aí sim eu retorno o próprio node, tá? E eu não faço nenhum insert ou coisa do tipo. Vamos executar novamente para ver. Ah lá, nesse caso, como eu estou inserindo várias vezes o valor 10 aqui embaixo, ele está ignorando. Ele está ignorando. Beleza, então, recapitulando, eu coloquei uma nova validação aqui, né? Então, se for menor, eu vou verificar ou até mesmo inserir do lado esquerdo. Se for maior, eu vou verificar ou até excluir do lado direito. Caso contrário, ele é igual, então eu não vou fazer nada com esse dado. Ok? Dito isso, resolvemos o nosso bug. Validamos aqui, inclusive, que está funcionando. Agora vamos trabalhar no método de deleção desse cara, ok? Então vamos lá. Para a gente deletar esse cara, a primeira coisa que a gente precisa fazer, assim como a gente criou o método de insert, tá? Vamos criar um método para o delete. Então, vamos criar um método para o nosso delete. Esse método de delete recebe como parâmetro o valor que deve ser deletado, tá? E para a gente poder encapsular a nossa lógica, assim como a gente criou esse insert node, vamos criar um cara que a gente vai chamar de delete node. Tá? O delete node ele vai funcionar da mesma forma, ele vai receber um node e um valor. Assim como a gente tem no método de inserir. Tá? Ele vai ter a primeira validação igual ali embaixo, né? Então, se for nulo, eu retorno nulo, ou até mesmo o melhor seria retornar nulo mesmo, porque teoricamente não foi feito nenhuma operação, né? Então tá tranquilo aqui. Agora a gente vai verificar, assim como na inserção, se o valor ele tá à esquerda, né? Então
como é que eu posso explicar para ficar mais simples? Pensando na nossa lógica aqui, tá? Ó, na nossa árvore atual. O root é o 79, tá? Então a gente sempre parte do 79. Supondo que eu quero remover o 20, eu preciso encontrar o 20, né? Primeiro. Então, para eu encontrar o 20 ele é menor do que o 79. Então eu vou começar a olhar para a esquerda. No caso, o que tem abaixo é o 30. Ah, o 20 ainda é menor. Então eu vou olhar ainda mais para a esquerda. Resumindo, cheguei no 20. Tá? Então essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer. Tá? É conseguir navegar na árvore para poder fazer esse delete. Tá? Então, basicamente o Copilot já escreveu aqui, mas é a mesma coisa que a gente fez aqui. Né? Então primeiro eu mando ele verificar para a esquerda, chamando o delete node, que é o nó que deve ser deletado. Tá? Caso contrário, se ele for maior, eu vou começar a olhar para a direita, tá? E vou navegar nos nós da direita. Então, nesse caso, node write recebe a recursividade do delete node, passando o nó que está na direita e o valor que a gente está procurando lá dentro. Tá? Nesse caso, eu ainda estou procurando o valor, tá? Então, eu não quero deletar nada ainda, tá? Caso contrário, ou seja, ele não é nulo, ele não é menor, ele não é maior. Então, ele só pode ser igual. Então, caso ele for igual, encontrei realmente o que eu estava procurando. Tá? Então, assim que eu encontrar, eu vou verificar o seguinte. A esquerda é nula e a direita é nula, ou seja, ele é um nó órfão. A gente chama inclusive de nó folha, né? Por quê? Porque ele não tem nada abaixo dele. Ele é a folha, ele é o final, né? Senão a gente chamaria de nó galho, alguma coisa assim, tá? Então, já que ele é um nó folha, eu vou tirar a referência dele, ou seja, eu vou dizer que a partir de agora ele é nulo, tá? E vou retornar ele para a chamada da função, para dizer que ele foi deletado de fato, tá? Só que nesse caso, vamos lá, supondo que ele não seja nó folha, ou seja, ou a esquerda tem valor ou a direita tem valor. Então ele é um nó galho, ele tem filhos abaixo dele, tá? Agora a gente precisa saber se esse filho é na esquerda ou se esse filho é na direita, tá? Então, eu vou verificar primeiro se ele está na esquerda. Então, se a esquerda for nulo... Ih, o teclado parou. Ah, voltou. Se a esquerda for nulo, então, nesse caso, tá? A esquerda é nula, então, nesse caso, ele só está na direita, né? Eu tenho certeza que ele está na direita, tá? E vou verificar também a mesma coisa para o lado direito. Se a direita for nula, então, nesse caso, o nó que eu estou procurando está na esquerda, tá? Dessa forma, a gente já tá conseguindo navegar, tá? Para encontrar o nó que a gente está procurando. Agora, a gente precisa fazer uma função, tá? Vamos criar uma nova função. Vamos chamar ela de find min node, para encontrar o menor node, tá? O Copilot já está querendo escrever aqui. Deixa eu ver. Tá. Então, nesse caso, vamos procurar o menor node. Então, nesse caso, eu vou olhar... Como eu sei que ele é o menor na nossa árvore, ele está sempre do lado esquerdo, né? Então, se a gente tem um valor e eu quero encontrar um valor menor do que o valor que eu estou olhando agora, eu vou olhar para o lado esquerdo. Ou seja, se eu estou com 70, eu quero encontrar coisa menor, eu vou para o left, que eu vou encontrar o 60 aqui, por exemplo. Se eu fosse olhar para o right, eu ia encontrar um número sempre maior, tá? Então, essa é a nossa primícia de árvore, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui dentro desse cara, tá? A gente vai fazer o seguinte, vamos chamar essa função this find min node, passando o nó da direita, tá? Vamos passar o nó da direita. Por quê? Porque eu tenho o meu, eu sei que eu já verifiquei se a minha esquerda era vazia, tá? E coloquei nele o valor da direita. E verifiquei se minha direita era vazia e coloquei nele o valor da minha esquerda, tá? Então agora eu preciso encontrar se tem filhos abaixo dele. Porque se eu removo, né? Lembra que eu falei no último vídeo a complexidade da remoção,
tá? Se eu removo aqui, por exemplo, o 76, o 75 passa a ser órfão. E é isso que a gente está procurando, filhos órfãos, para que a gente consiga pegar esse cara e jogar na referência para cima, para que ele passe a ser filho do 77 e não mais do 76, que não existe mais, tá? Então, nesse caso, o valor do meu node passa a ser o valor que eu encontrei buscando a referência menor, tá? É meio confuso, então recomendo que vocês assistam mais de uma vez se possível, tá? E se tiver alguma dúvida também deixem aí no comentário que eu vou ter o maior prazer de tirar, tá? Se o valor, tá? O que eu estou fazendo aqui? Se ele não tinha valor menor que ele na esquerda, então beleza, nesse caso eu vou dizer que o valor da direita recebe uma recursividade para voltar tudo de novo, tá? Executar tudo de novo até eu encontrar de fato esse cara, tá? E esse cara aqui não retornar uma referência vazia, então eu fiz eu movi, tá? A referência dele aqui já, e eu tenho a certeza de que de fato a deleção deu certo, tá? Agora que a gente já criou a nossa função, basta a gente chamar ela aqui, delete node, tá? Passando o meu nó root, que é sempre por onde eu começo as minhas operações, e o valor que de fato eu quero remover, tá? Então, vamos executar aqui só mais uma vez para garantir que é a última execução, e vamos remover daqui o 75. Tá? Então, nesse caso, o 74 tem que passar a ser filho do 76 e o 75 tem que sair da minha lista. Tá? Vamos testar isso. Para realizar esse teste é simples. Eu vou chamar o meu método de delete passando o número que eu quero deletar. Então, eu vou passar o 75. Então, o 75 ele vai ser deletado. Se eu executar novamente, lá, perfeito, perfeito. O 75 sumiu e o 74 passou a ser filho do 76, tá? Eu sei que é um pouquinho confuso de entender. Eu sei que tem bastante informação, né, que está sendo passada. Então, assistam com calma, tentem replicar. Se tiver alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Eu vou ter o maior prazer em tirar, tudo bem? Mas vamos lá que a nossa missão ainda não acabou, tá? Agora finalizamos o nosso delete. De fato, funcionou da forma que a gente estava esperando. Ele conseguiu incluir. Resolvemos a questão das duplicatas. Ele não está inserindo mais duplicatas. E fizemos também o nosso método de delete. Tá? Perfeito. De acordo com o que a gente tinha planejado aqui para o vídeo de hoje. Tá? Só que nós também colocamos, e aqui vem a parte mais complicada, tá? O desafio de balancear essa árvore, tá? Balance the tree. Para a gente poder fazer esse autobalanceamento, tá? O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que colocar um valor que representa o nível que o meu número está da árvore, para que eu consiga saber se ele está muito longe do que o lado oposto da minha árvore. Então, se está crescendo para a direita e o nível da direita chegou em 20 e eu olhar para a esquerda e ver que a esquerda está em 15, eu sei que os níveis estão desbalanceados, tá? Então, a gente coloca um tamanho, tá, de peso para cada um dos nossos nós, tá? Aonde a gente vai colocar isso? Dentro do nó. Então, é uma variável nova, tá? Que a gente vai criar, que a gente vai chamar de height, e vamos colocar nesse valor, inicialmente, 1, tá? É o nível de todos os nós, quando eles nascem na nossa árvore, ele é o nó 1, tá? Agora, vamos criar, tá? Dentro desse cara, um método para pegar esse valor, tá? Então, dado um node, eu quero saber o peso, o valor de tamanho dele, tá? Então, nesse caso, se eu passar nulo, tá? Eu vou retornar 0. E, caso contrário, se eu passei um valor, eu quero retornar o height dele, tá? Então, beleza, agora eu tenho esse método getHeight, que ao ser chamado, ele vai nos dizer qual que é o valor. E como eu não estou manipulando, para todo mundo vai ser 1, né? Eu não estou manipulando ainda esse cara. E para a gente poder ver isso na prática, vamos colocar aqui, ó, ao lado desse left, a gente pode colocar aqui o
Vamos concatenar aqui o root.ref. Tá? Então, se eu executar aqui, ah lá, pro nó root ele sempre retornou 1, que são os pais, tá? E para os filhos também a gente vê que todos que estão no left, que foi o que eu coloquei aqui, de fato tá 1, tá? É só para mostrar que de fato a gente criou algo, tá? Uma propriedade nova dentro de cada nó, tá? Só para vocês terem uma visão mais prática do que está acontecendo, do que a gente está fazendo, tá? Então beleza, o getRef está retornando o ref do dado, tá? Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa garantir que a cada nó que seja inserido, tá? Então a gente está falando de insert node, a cada nó que seja inserido, a gente vai rebalancear a nossa árvore, tá? Então para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o peso, tá? O ref do nosso dado e vou aumentar, tá? Conforme os dados estão sendo inseridos. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu tô pegando o valor de ref e estou dizendo que eu vou colocar 1 mais, tá? O maior que eu encontrar dentro do meu node left, tá? Do meu node left, vírgula, do meu node right, tá? Então eu estou aumentando esse cara conforme os dados estão sendo inseridos, tá? Para a gente ver isso na prática, para que vocês consigam ver o que a gente está fazendo, tá? Vamos colocar aqui de novo no nosso print o node não, o root.ref, tá? Então, só aquela mudança que a gente fez, a gente já consegue ver, tá? Vou colocar um traço aqui só pra gente saber o que é o que. A gente consegue ver já, ó, que foi atribuído uma posição para cada registro. Então, aqui, o primeiro, o 30 aqui, ele tá na posição 10, esse aqui tá na posição 20, esse aqui tá na posição 2, tá? Esse aqui tá na posição 7, o 6, o 5, o 4, o 2. Tá? Então a gente consegue ver já esse dado mudando, tá? Vou parar de manipular esse carinha aqui, tá? Mas era só para vocês conseguirem ver mais ou menos como as coisas estão acontecendo, tá? Agora que eu já estou aumentando o meu ref a cada registro novo na minha lista, tá? Na minha árvore, eu vou ter um fator de balanceamento, tá? Então, para não colocar aqui e começar a ficar muito grande e confuso essa lógica, já que está aumentando bastante, vamos criar um novo método, tá? Que a gente vai chamar de getBalanceFactor, tá? Que vai receber como parâmetro um node, tá? Então a ideia aqui é eu saber, tá? Qual que é o valor de balanceamento, tá? Então, basicamente ele já escreveu aqui para mim, que seria o tamanho da esquerda menos o tamanho da direita. Assim, eu vou saber se eu preciso mover para a esquerda ou mover para a direita, tá? Então essa é a ideia. Se vir um valor positivo, eu sei que a esquerda está maior. Se vir um valor negativo, eu sei que a direita está maior, tá? Então aqui é só para a gente saber qual que é o fator de balanceamento, tá? Então vamos criar uma variável chamando o nosso balance factor, passando o nosso node como parâmetro, tá? Então, resumindo, aqui tem que de fato retornar um valor positivo ou um valor negativo conforme o lado que a gente deve balancear, tá? Então vamos verificar, tá? Se o nosso fator de balanceamento veio um valor positivo e o valor do novo node, tá? Se o valor do novo node é menor que o valor que eu tenho do meu lado esquerdo, tá? Nesse caso, eu vou começar a fazer as rotações, tá? Aqui, vamos colocar agora a mesma coisa, tá? Só que comparando se ele é menor que -1, ou seja, se vem um valor negativo,
tá? Se no caso vir um valor negativo, a gente viu lá que o valor negativo diz que a minha direita tá maior. Então, é isso aqui que eu estou verificando. Ok? Agora, a gente precisa de mais uma verificação, que é para saber se o fator de balanceamento é maior que 1 e o new value é maior que o da esquerda. Aqui a gente verificou se era menor, aqui a gente verificou se é maior. Então, acho que vocês já devem ter imaginado que aqui seria o oposto desse cara aqui. Aqui a gente verificou se era menor, aqui a gente verificou se era maior, tá? Agora que a gente já tem as nossas verificações e a gente já sabe o que fazer, vamos precisar criar agora os métodos de rotação, tá? É um pouquinho confuso, tá? É um pouquinho confuso, mas vamos com calma. Agora que eu já sei, tá? Quando eu devo rotacionar, vamos criar dois métodos separados. Um método que sabe rotacionar para a direita e um outro método que sabe rotacionar para a esquerda, tá? Então, vamos criar uma variável que é para definir quem vai ser o nosso novo root, tá? Ou melhor, assim vai ficar um pouco mais confuso. Deixa eu pensar numa forma mais simples, tá? Vamos criar uma variável, tá? Para guardar o valor da esquerda, tá? Para guardar o valor da esquerda. E vamos criar também uma variável para guardar o valor da direita, tá? Desse nó, tá? Desse nó de verificação aqui. Agora vamos começar a rotação, tá? Vamos até anotar aqui, ó, rotation. Agora vamos começar a rotação. Nesse caso, eu quero que a direita receba o nó que eu estou rotacionando e a esquerda receba o valor da direita do T2, tá? Agora que a gente já fez a troca, né? Então a gente já está trocando, tá? Imagina que a gente está rotacionando assim, tá? A gente precisa atualizar os pesos, tá? Nesse caso, eu vou atualizar o peso desse nó que eu movi, tá? Para receber o valor de comparação da minha esquerda, tá? Vírgula, o valor de comparação da minha direita, mais um, tá? E eu vou replicar esse carinha aqui, tá? Do meu X, tá? O X é o meu node da esquerda, tá? O meu node que estava na esquerda, né? Eu vou fazer a mesma coisa, tá? Só que agora usando todos os valores de X. Então eu peguei o peso de X, verifiquei para a esquerda dele, verifiquei para a direita dele, acrescentei mais um para não dar valor negativo e pronto, eu tenho o valor de X. A mesma coisa para o node Rave, tá? Que é o que eu estou tentando girar. Comparei a esquerda, a direita, adicionei mais um, tá? Então, com isso aqui, eu vou retornar X, que é a nova posição desse cara, e agora eu já tenho o right rotate para poder rotar para a direita, tá? Agora, vamos pegar esse mesmo código, tá? Esse mesmo código, só que vamos chamá-lo de left rotate, tá? Que é a rotação para a esquerda. Então, nesse caso, eu vou trocar de onde está right para left, onde está left para right. Aqui recebe left, tá? E aqui recebe right. Opa, aqui recebe right. Tá? Aqui nos pesos vai continuar os pesos e o left, right tá correto, tá? Ele tá reclamando aqui, aí é por causa da ideia que eu tô utilizando, para quem não conhece o WebStorm, tá? Mas vocês podem estar utilizando o Visual Studio, o bloco de notas, o Zod, qualquer uma que vocês encontrarem, o Sublime, que vocês se sentirem mais confortáveis, não tem problema nenhum, tá? Então, beleza. Nesse caso, a gente já tem aqui os novos registros que a gente queria. Aqui eu vou retornar node. Então a gente já tem o right rotate para rodar para a direita e a gente já tem o left rotate para rodar para a esquerda, tá? Agora o que a gente precisa fazer é bem simples. A gente precisa chamar esses caras aqui. Então, olhando para o nosso fator de balanceamento,
A gente sabe que se o fator de balanceamento ele é maior do que 1, então a gente sabe que a árvore está pendendo para a esquerda. Ou porque a gente subtraiu, lembram, na nossa verificação. Se a esquerda está maior, então vai vir um valor maior do que 1 e eu sei que ela está desbalanceada para a esquerda. Então, nesse caso, eu vou mover alguns registros para nossa direita, tá? E aí aqui eu posso até parar a execução, dar um return para ele não continuar descendo. Agora, aqui, se ao contrário, se o fator de balanceamento está menor do que 1, então eu vou rotacionar ele para a esquerda, tá? E aqui? Aqui é um pouco mais complicado. Por quê? Se o meu fator de balanceamento ele é maior do que 1, então a árvore está pendendo para a esquerda, tá? E o novo valor que eu estou querendo inserir, ele é maior do que o valor que eu tenho para a esquerda, tá? Então, nesse caso, eu vou alterar o valor dele da esquerda para pegar o valor que está sendo rotacionado da esquerda, tá? E aí eu rotaciono para a direita o nó inteiro, tá? É isso. Aqui, a mesma coisa, só que agora para a direita, tá? Eu atualizo o valor dele para a direita e faço uma rotação para a esquerda. Tá? Com isso, teoricamente, a árvore deve ficar mais balanceada. Então, para a gente testar, se eu executar ela aqui, deu alguma coisa errada. Vamos entender o que aconteceu. Bom, tive que cortar o vídeo aqui, que demorou um tempinho até entender de fato o que estava acontecendo. Tá? E de fato, eu comi bola, tá? Em uma etapa aqui. E procurando o motivo do bug, eu encontrei inclusive uma forma melhor de fazer, tá? E eu vou refatorar com vocês aqui de novo, tá? Esse método de insert aqui, que vai facilitar um pouco a complexidade que ele tem e também vamos tentar resolver esse problema, tá? Aqui uma das coisas que eu vi que eu errei, tá? Foi na rotação. Eu estou retornando o nó inicial e não o nó feito a rotação, que no caso seria o nó X, né? Então, esse foi um ponto que eu errei. De fato, não foi só isso. A parte do insert aqui que de fato que tá se perdendo, né? O insert com a rotação. O insert sozinho a gente testou, né? A gente viu que funcionou, tá? Então, eu vou simplificar um pouquinho isso aqui. Como? Vamos lá. Aqui a gente tem o método de insert, certo? Que é o método que chama o insert inicial, beleza? Vamos modificar ele e vocês vão ver como vai ficar mais simples. O que eu vou fazer? Eu vou dizer que o root, tá, recebe o próprio retorno do insert node, tá? Só que em vez de mandar um nó feito para lá, eu vou mandar somente o valor que eu quero inserir, beleza? Ficou bem mais simples, né? Então, aqui de fato não está funcionando ainda, até porque esse método insert node nosso aqui, ele está lidando com um nó, né, e não com um valor. Então, só para a gente deixar claro que a gente está mudando, eu vou trocar aqui para value, né, e consequentemente isso quebra quase o método inteiro, né? Então, aqui nesse caso a validação de nulo ela se mantém, só que em vez de eu passar o node, eu vou passar o valor, né, que irá dar origem ao node, certo? Aqui nessa validação, vamos fazer o seguinte: não precisa mais acessar a propriedade node, né? Porque de fato agora tudo já é o próprio valor. Então eu vou trocar aonde estava new node, tá? E aqui onde estava value eu troco somente para value. Isso já diminui um pouquinho a complexidade, né? Até mesmo nessas validações, elas vão ser validadas diretamente pelo value, tá? E vamos passar por essas etapas aqui. E aqui de fato também estava sem return, né? Eu coloquei aqui para retornar o nó que de fato foi construído, tá? Executando, ela está quebrando na linha 71. Linha 71. Tá, não, beleza, porque ele não está validando ali ainda. A gente vai mexer ainda nessa regra de insert, tá? Então,
Aqui, beleza, vamos verificar se o valor é menor do que o valor do nó. E nesse caso, como a gente já tem aquela validação de nulo ali em cima, eu posso simplificar isso aqui chamando o left passando esse valor e a mesma coisa aqui com right passando esse valor. Então vocês conseguem ver que já vai ficando mais simples, certo? E com isso a gente já consegue ver que de fato foi inserido, né? E agora a árvore está balanceada, tá? Então isso aqui é legal porque vocês conseguem ver que o valor inicial era 79, né? E antes o 79 era o root, tá? E depois ele foi rebalanceado e o 70 passou a ser o root. Vamos fazer isso aqui por etapa, que eu acho que vai dar para entender bem legal. Ó, inserindo uma única vez, beleza, o root é o 79. Agora eu vou inserir um outro valor, vamos trabalhar com um número redondo, 70. Eu vou inserir o 60. O 60 ele deve ser posicionado à esquerda. Beleza, ele foi posicionado à esquerda. Se eu posicionar o 80 ele vai ser posicionado à direita. Então eu tenho perfeitamente uma árvore estruturada e balanceada. Vamos inserir novamente um número menor, o 50. Beleza, a árvore não tem como balancear, né? Mas ela tá com uma casinha a mais na esquerda. E agora eu vou inserir mais um cara para a esquerda, que seria o 40. Beleza? O 40 entrou aqui à esquerda do 50, tudo bem. Agora eu vou inserir o 30. Opa, a árvore foi balanceada. Tá vendo? No caso, agora o meio da árvore, que seria o root, ele passou a ser o 50, tá? E o 70 passou a ser um nó da direita do 50. E com isso a árvore literalmente rotacionou, né, para garantir que ela fique balanceada. Então eu vou ter sempre uma quantidade semelhante de registros para a esquerda para as que eu tenho para o lado direito, tá? Então só para a gente recapitular, tá? Principalmente esse finalzinho aqui que eu acredito que possa ter ficado um pouquinho mais confuso devido ao meu erro, tá? Mas o que a gente fez aqui nesse final? A gente refatorou o insert, né, para ele simplesmente atribuir ao root o retorno do insert node, né, e não estou passando mais um nó, estou passando o valor em si e deixo que a função insert nó tenha a inteligência de transformar isso num nó caso ele venha vazio, tá? Então, beleza, troquei aqui onde era, como ele não recebe mais um nó e sim um valor inteiro propriamente dito, eu tirei as referências dos new nodes, porque não precisava, tá? E simplifiquei, removi aqueles if, já que o if ele é único aqui em cima, que é o if que transforma em nó, né? Então, e com isso já passou a inserir normalmente. E aqui eu só tive que trocar de new node para value, já que não é mais o new node que está sendo passado, e adicionamos o return. Isso resolveu o bug que nós estávamos tendo no insert, tá? E na rotação também para a esquerda, eu estava retornando o node, estava errado, né? Deveria retornar x, assim como a gente faz no right, tá? Então ele só estava rotacionando para um lado. Então é isso. Eu espero que tenham gostado. Eu sei que é um assunto extremamente denso, extremamente complexo. Se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, problema, deixem aí nos comentários. Se puder, compartilhem esse vídeo, curtam bastante e espero que tenham ajudado. E até a próxima.